para a próxima partida do Juventude, jogando em casa, retornando, vendo o resultado negativo, e a gente sabe que não tem como não falar da situação incômoda ali da zona de baixo da tabela. Como projetar esse próximo jogo? O que o técnico Humberto até passou para vocês para que erros que vêm se repetindo não se repitam nessa próxima partida contra o Ceará? Primeiramente, boa tarde. Realmente, a gente vem cometendo alguns erros desde o começo do campeonato, que vem se repetindo, né, jogo após jogo. A gente melhorou em algumas coisas, outras nem tanto. É claro que o erro ele faz parte do jogo, né, eles vão sempre acontecer, por mais que a gente tente minimizar. Mas é claro que tem nos custado pontos, né, isso é inegável e todos nós ali dentro sabemos disso. Acho que o professor Humberto tem tentado trabalhar e para que a gente possa estancar esses problemas que a gente vem tendo. E mexer com a parte anímica do grupo, né? Porque quando você está ali nessa situação, a falta de confiança é normal, né? É uma situação incômoda, como você mesmo falou. E é normal que a gente fique um pouco ali, né, ansioso, como ele falou até da última vez do último jogo, para tentar definir as jogadas, para tentar definir a melhor solução, e acaba, às vezes, não tomando a melhor decisão, muitas vezes, e até cometendo erros também, por conta dessa ansiedade, por conta desse momento. Mas são coisas que a gente tem que conviver, são coisas que a gente tem que trabalhar, e é isso que ele tem tentado passar para a gente, né? A gente tem que tentar minimizar os erros que tem nos custado pontos e encontrar uma solução da gente vencer pelo menos um jogo para ver se essa confiança ela começa a voltar e as coisas começam a acontecer. E como o time chega após essa derrota para o Flamengo, essa goleada sofrida, e da forma que foi, né? 17 minutos do primeiro tempo já estava 3-0. O que dá para falar? Como é que o time vai para esse jogo agora contra a equipe do Ceará? Como você falou, 15 minutos, 15 ou 18, não sei, já estavam 3-0 o jogo, e isso bota todo um planejamento que a gente tinha pensado para o jogo abaixo. Você vai enfrentar a equipe contra o Flamengo, equipe de altíssimo nível, você sabe que vai ser um jogo extremamente difícil, né, e que era muito importante, pelo menos no nosso planejamento, não sofrer aqueles gols logo no começo, né, porque a gente sabia que eles em vantagem seria praticamente impossível a gente reverter uma situação ali. Como eu falei, isso já passou também, é um jogo que já passou, a gente vai analisar, está sendo analisado ali junto com o professor também, para que a gente possa corrigir algumas coisas, né, botar em prática outras que a gente não conseguiu. Ficamos com um jogador a menos também desde o primeiro tempo, que dificultou muito a gente conseguir fazer alguma coisa no jogo, e daquilo que a gente tinha planejado e treinado durante aquele tempo que a gente teve antes do jogo. Então a gente tem que olhar para frente, a gente olha para trás para ver os erros que a gente cometeu no jogo, para que não sejam repetidos, né, nessa partida contra o Ceará. E como eu falei, a gente tem que retornar essa confiança, porque independente a gente pode treinar tudo ali dentro do campo, mas se a gente não tiver a cabeça no lugar, a gente não tiver a cabeça fria nesse momento, apesar que é difícil, né, as coisas vão se tornar complicadas, porque a gente está numa situação difícil na tabela e que a gente está precisando desesperadamente dos pontos, né? Mas esse desespero não pode ser transferido para dentro do campo, porque nós precisamos ter ciência daquilo que a gente está fazendo, né? Tomar as melhores decisões, né? e vencer a partida. Pois é, Rodrigo, tem vários exemplos de outros anos aí de times que se desmobilizaram ao longo da competição por causa da campanha ruim, né? A própria Chapecoense, ano passado, ela até tem a marca de pior campanha do Campeonato Brasileiro, e a gente via que o time não saía, né, daquele buraco, talvez até tivesse qualidade ali, mas não conseguia mais respirar, né? Não se motivava mais para os jogos. Uhum. E talvez contra o Flamengo tenha sido a primeira vez que o Juventude entrou no jogo sem conseguir competir, né? Nos outros jogos vocês vinham competindo, às vezes no detalhe não vinha o resultado. Como fazer para que o Juventude não entre nessa espiral aí de desânimo, né? De daqui a pouco olhar na tabela e não conseguir mais sequer competir com os adversários? Não, perfeito. Como eu falei anteriormente, quando você entra numa situação que a gente se encontra nesse momento, o mais fácil a você se fazer é você exatamente fazer isso. É você... não vai dar. Vai ser muito difícil, é impossível. Daqui a pouco a gente tem adversários extremamente difíceis também pela frente, você olha para a tabela, olha para a pontuação e fala, não dá. Então o mais difícil é você mexer com a parte anímica, porque olhando pontualmente ainda dá. Nós temos uma rodada, vamos dizer assim, praticamente nula, porque nenhuma das equipes estavam ali venceram, né? Se eu não me engano, o Ceará venceu.
E então a gente está com a mesma pontuação praticamente que a gente estava na rodada passada, só que mais uma rodada passou, é mais um jogo que a gente já não tem para buscar pontos. Então, bem como você falou, a parte anímica mexe muito, e nesse momento, e o futebol ele é confiança, um jogador que não tem confiança ele não joga, né? Ele pode até ter qualidade, por exemplo, na Chapecoense tinha jogadores bons, né? Mas você entra ali nesse momento em que o desânimo bate, parece que nada dá certo, parece que não adianta, parece que tudo que você faz não dá certo, não funciona, mas também é muito por conta desses detalhes, da ansiedade, né? De muitas vezes você olhar e achar que não dá, né? Então eu acho que essa parte ela é muito importante nesse momento, muito mais do que às vezes a gente treinar ali parte tática, parte técnica. Os jogadores precisam acreditar, os jogadores precisam ter confiança para fazer aquilo que a gente vai fazer ali, porque se a gente, como você bem pontuou, se a gente começar a achar que já não dá mais, a gente infelizmente vai entrar nessa história desses times que ficam ali com aquela pontuação baixa e começam a tomar porrada até o final, e é tudo que a gente não precisa nesse momento. O jogo contra o Ceará pode ser considerado um divisor de águas, porque é a metade do campeonato e também para dar um respiro para começar o segundo turno? Pode ser considerado, né? Eu acredito que nós tivemos aí vários jogos que a gente considerou um divisor de águas, né? Que a gente falou assim, precisamos ganhar do Goiás de qualquer maneira, precisamos ganhar do Curitiba, né? Tivemos oportunidade para isso, né? Mas é claro que quando você olha o último jogo do turno, então, vamos terminar esse turno com a vitória, né? Que já vai dar essa confiança, já vai dar esse ânimo a mais que a gente precisa para a sequência do campeonato. Vamos dizer, a gente vai começar um outro campeonato no segundo turno, né? É claro, é importantíssimo, né? Ninguém esconde que nós precisamos desesperadamente desses 3 pontos contra o Ceará. Isso aí quem disser o contrário é mentira, né? Nós sabemos disso muito bem, os jogadores sabem disso, né? Então vai ser mais um jogo tenso, vai ser mais um jogo em que a gente vai precisar ter a cabeça fria, né? Porque não adianta a gente achar que só na vontade a gente vai ganhar aqui do Ceará, porque vontade a gente tem, a gente demonstra, né? Tirando algo, eu lembro aqui talvez de 2 jogos que a gente realmente não conseguiu competir, como ele falou, acho que o jogo do Corinthians, que a gente tomou um gol com 1 minuto, e foi um jogo que eu lembro que a gente não conseguiu competir, esse jogo com o Corinthians, e esse jogo do Flamengo a gente também não conseguiu competir. Os outros todos a gente conseguiu competir. Uns jogos um pouco abaixo, uns jogos bem melhores que o adversário que a gente deveria ter vencido, não venceu, né? Então, é claro que é importante, mas a gente tem que ter a cabeça fria para ganhar. Não achar que só na vontade a gente vai ganhar aqui do Ceará, porque não vai. Tem outras coisas que precisam ser feitas. Rodrigo, chegando o Humberto Lousa, já faz 5 partidas que ele está no comando da equipe, antes teve o Eduardo Batista. Os jogadores veem um crescimento da equipe, porque na questão de resultados e pontuação não se fez na tabela essa mudança se tornar positiva. O que o Humberto Louser trouxe de positivo que não tinha com o Eduardo Batista? O professor Humberto tem uma maneira, né? Todos os técnicos eles têm diferentes perfis, têm diferentes maneiras de lidar com as situações, de lidar com até a própria parte tática da equipe. E quando toda vez chega um treinador novo, é tudo uma novidade para os jogadores, né? Claro que tem aquele caminhozinho ali que é o comum a todos, mas todos eles têm as suas peculiaridades, suas diferenças, né? O Humberto ele tem vários atributos muito bons, como tinha também o professor Eduardo. E ele tem tentado implementar a ideia dele de jogo, aquilo que ele tem visto da nossa equipe também, né? Porque ele pega um grupo que ele pensa uma coisa, às vezes o grupo não tem características, não tem peças talvez para fazer aquilo que ele tá tentando implementar, então ele também vai tentando ali ajustar algumas coisas dentro daquilo que ele tem de material humano, né? Então eu acho que é isso que ele tem tentado fazer. Ele tem tentado buscar soluções principalmente os inúmeros gols que a gente sofre no campeonato, que realmente são muitos, né? E isso tem custado também. Então é basicamente isso. Primeiramente ele tem tentado melhorar aquilo que a gente está tendo de muito ruim no campeonato, né? E tentando implementar algumas coisas ali que já tem saído nos jogos, mas que, como eu falei anteriormente, talvez por um pouco de ansiedade realmente, por uma falta de confiança, por um desespero naquela tomada de decisão ali, porque a gente querer demais que as coisas aconteçam, não vem acontecendo, mas é algo que ele tem falado com a gente e eu acho que isso tem sido um diferencial. Ele tem passado mais essa questão de ter confiança, de ter coragem, de acreditar, porque de nada adianta a gente ir lá para dentro do campo e não acreditar que é possível, né? Ele pode ficar falando ali todos os treinos que todo mundo vai entrar aqui e sair por aqui, né? Então, eu acho que essa é uma parte que ele tem tentado pegar e que os jogadores têm tentado captar e entender.
Rodrigo, é justamente nessa parte aí que você vem falando de não deixar esse momento anímico afetar o vestiário. Não adianta treinar, entrar com vontade dentro de campo se toda essa questão realmente acontece. E como lidar com isso? Como o vestiário vem lidando com isso para que não aconteça tanto essa ansiedade, que esses erros de decisões dentro de campo sejam menores, até mesmo para dar confiança para a torcida também acreditar em vocês, acreditar que pode ser revertida essa situação. Então, como é que vocês trabalham também com toda essa questão? A gente conversa muito entre a gente, assim, fora as reuniões que a gente tem, fora as conversas que a gente tem com o Humberto. Os jogadores conversam bastante entre eles, né? Tanto em grupo quanto também individualmente. A gente conversa um com o outro, justamente, principalmente o pessoal mais experiente do grupo, para trazer esses jogadores, né? Porque aqueles que têm mais experiência já passaram por essa situação. Né? Então, uma situação assim, que é complicada, que é difícil, mas que cada jogador também reage de uma maneira. Né? Tem um jogador que reage bem, né? vai lidar bem com a situação, vai chegar ali, vai ter cabeça fria para fazer as coisas. Né? Não é que não se importa, mas ter a cabeça fria para fazer as coisas, porque sabe que tem que ter mesmo. Outros já sentem um pouco mais, então isso é normal. Também tem a questão da idade, é um grupo bem variado de idade, né? O pessoal mais experiente, o pessoal mais novo. Então a gente que é mais experiente aqui, a gente tenta puxar o grupo, a gente tenta puxar os jogadores, porque eu pessoalmente também já vivi uma situação dessa e consegui escapar, né? Tipo, consegui reverter a situação. Então eu sei que tudo que está passando aqui agora eu já vivi e é possível sim, porque eu já consegui pessoalmente. A gente tem inúmeras histórias de times que já conseguiram, né? Então é basicamente isso. As coisas parecem, quando a gente olha para frente, parece que nada dá certo. A gente tenta, a gente corre, né? Eu acho que o torcedor ele vem aqui pro Jacone e sai chateado quando a gente não vence, e é normal, mas a gente tá ali lutando, a gente tá ali tentando. As coisas, acho que o último jogo contra o Goiás mesmo foi uma prova disso. Cara, as coisas não, parece que a bola não entra, né? Parece que, sei lá, alguma coisa acontece que alguém vai ali, tira a bola com a mão e a bola não entra. É uma coisa impressionante. Mas como eu falei, a gente tem que ter cabeça fria. As coisas não estão acontecendo, mas com o trabalho, quem sabe essa bola entra, né? E talvez a gente comece a ganhar um jogo, comece a ganhar 2, então aquilo já começa a mudar, né? Nossa cabeça já começa a mudar, começa a ter um pouco mais de cabeça fria. Então parte basicamente disso. É uma conversa de grupo que a gente sempre tem, mas é uma conversa também sempre individual, com os jogadores mais novos, porque a gente precisa de todos ali, né? Não é 1, 2 que vão resolver o nosso problema aqui. Então, nós precisamos que todos acreditem, porque todos vão jogar, né? E se a gente chegar ali dentro do campo e tiver 2 ou 3 que já não está na mesma pegada, fica bem complicado nesse nível que a gente joga. Né? Então é essa maneira que a gente lidar, conversando, tentando trazer a confiança que a gente está precisando, né? E também vencer um jogo, que a gente começa a trazer o torcedor para o nosso lado, né? Quando a hora que as coisas começaram a melhorar, o torcedor também vem, isso é natural, né? Nesse momento estão machucados, estão chateados, mas uma coisa eu posso garantir para eles, todos aqui estão tentando ao máximo. Estão tentando ao máximo, ninguém aqui está abaixando a cabeça a hora nenhuma, e enquanto tiver chances a gente vai atrás. O que foi trabalhado, estudado para ganhar desse time do Marquinhos Santos? Será que pode poupar também jogadores então para esse duelo de domingo? A gente ainda não... A gente treinou algumas situações baseadas na equipe do Ceará, mas a gente ainda não teve uma análise ali ainda com o professor Humberto, né? A gente tem até pelo pouco tempo que a gente tem, porque tem jogadores que jogaram, tem que se recuperar hoje, ainda está em processo de recuperação, a gente ainda não teve esse tempo de fazer essa análise que a gente costuma fazer da equipe do Ceará. Foi passado algumas coisas para a gente já ali dentro do campo, né? Mas amanhã a gente já vai ter esse vídeo, já vai ter toda essa análise que ele vai passar para a gente. E a gente vai encontrar as melhores maneiras. Em relação a eles pouparem jogadores ou não, eu tenho certeza que vai ser um jogo extremamente difícil do mesmo jeito, né? Porque é um elenco bom, um elenco qualificado, né? Um time que joga Série A, então vamos ali para dentro do campo com certeza para uma guerra, sendo o Ceará o time que for. A gente percebe às vezes um desânimo que vem mais de fora, internamente não tem como ser diferente também, né? Mais pela sequência dos últimos jogos, né? São muitos jogos sem vitória. Isso talvez seja até pior do que a parte matemática da história, né? Porque se o Juventude tivesse vencido o Curitiba, estava quase vencendo, né? E se tivesse vencido o Goiás,
o Juventude poderia sair da zona do rebaixamento domingo já, né? Com uma vitória. Então a matemática permite que, de repente, 2 vitórias ou uma sequência de 3 vitórias num grupo de 5 jogos, por exemplo, tire o Juventude da zona do rebaixamento. Então eu te pergunto o seguinte, ainda passa na cabeça de vocês individualmente de tirar o Juventude dessa situação, até para valorizar vocês, porque o atleta que é rebaixado, ele é sempre prejudicado no mercado pro ano seguinte, né? E tu falou uma coisa também, que não é 1 nem 2 que vai resolver o problema, ou seja, mesmo que o Juventude contratasse reforços, talvez não fossem esses que fossem sozinhos tirar o Juventude dessa situação, né? Diante disso, assim, é possível ainda acreditar que vencer 2, vencer 3 num grupo de 5 e devagarinho construir uma saída que seria individualmente para vocês muito boa no mercado? Não, com certeza. Você já explanou perfeitamente, né, o que passa pela nossa cabeça. Assim, nós somos atletas, somos humanos também. Esse é o nosso trabalho aqui. É o que a gente depende. E é óbvio que você botar um carimbo de rebaixamento é horroroso, né, para qualquer jogador, né, independente da situação que for. Eu sei que para fora, para uma grande maioria, o Juventude estava rebaixado desde antes de começar o campeonato. E isso aí são coisas que a gente tem noção, a gente sabe, mas eu costumo dizer o seguinte: quanto maior é o desafio, também maior é a oportunidade, né? Se todo mundo dá a gente como rebaixado, se todo mundo já dava a gente como rebaixado muito mesmo antes do Brasileirão começar, né? Imagina se a gente faz uma campanha boa no campeonato. É lógico que é valorização para todo mundo, para todos os jogadores, né? A gente já estaria falando de outras coisas, né? Mas se a gente cair, é ruim. Em questão de mercado, isso é inegável, né? Ninguém quer isso. Justamente por isso, ninguém aqui desistiu, né? Porque a gente sabe que nós temos valor, né? Por mais que talvez as pessoas digam que não, a gente tem valor, a gente sabe do nosso potencial, ninguém está aqui à toa, né? Ninguém chegou aqui por acaso. E como você mesmo falou, não é talvez vão chegar reforços, né? Vão chegar reforços, mas não vão ser eles que vão resolver o problema da Juventude, né? Vão ajudar e tem que ajudar, tem que agregar, mas é o grupo que está aqui, né? Porque não vai chegar aqui 20 jogadores, vai chegar talvez 2, 3, 4 no máximo, né? E dentro das características deles, eles vão tentar ajudar da melhor maneira, mas não adianta a gente achar que vai chegar aqui um Messi e vai resolver todos os jogos pra gente, porque não vão. A gente depende de todo o grupo, né? Por exemplo, agora o Jadson tá fora, o Bueno tá fora, então assim, vão ter que entrar jogadores ali que vão ter que dar conta do recado igual, né? E isso é futebol, né? Então, vamos dizer assim, uma faixa de rebaixamento, ela é horrível para todos do grupo, não é só para um, não é só para outro. Foi até uma das conversas que a gente teve no vestiário recentemente, né? Não adianta eu tá fazendo o melhor campeonato do mundo e o Juventude rebaixado. Para mim é horrível, né? Eu prefiro fazer um campeonato ruim e o Juventude ficar na primeira divisão, porque é muito melhor para mim, né? E pro clube também, que confiou na gente, confiou no nosso trabalho. Então aqui ninguém jogou a toalha, ninguém acha que não dá mais. Aqui a gente sabe que ninguém também aqui está vivendo na terra dos sonhos. É muito difícil essa situação, e mesmo sabendo que, como você falou, 3 vitórias num jogo de 5 ali pode deixar a gente muito próximo do objetivo, né? É difícil ganhar esses 3 jogos. Não estamos falando aqui que, poxa, quando a gente olha, vamos ganhar aqui, vamos ganhar ali, não é fácil. São jogos difíceis no Campeonato Brasileiro, né? Contra quem quer que seja. Quando o Curitiba, você falou, a gente estava ganhando, não conseguiu ganhar, né? Bate aquele desânimo, porque mais uma vez, o Goiás também a gente martelou, não ganhou, mas por mais uma vez. Então vai batendo sim. Nós somos todos seres humanos aqui, mas no outro dia a gente tem que estar aqui 100% e tem que acreditar. E o próximo é o Ceará. Então a gente vai de novo com o mesmo espírito que a gente teve nos outros jogos para tentar vencer esse jogo e quem sabe, né, conseguir essas tão sonhadas 3 vitórias que a gente precisa pelo menos aí nos próximos 5, né, para dar esse ânimo, para dar essa levantada na Juventude. Rodrigo, em vários momentos da coletiva tu falou sobre alguns erros que o Juventude teve durante esse primeiro turno. Se tivesse que escolher um erro que foi o que mais prejudicou o Juventude nesse primeiro turno, qual que foi esse grande erro que acabou tirando tantos pontos do Juventude? Se fosse para escolher um erro... se fosse para escolher um... Eu posso escolher 2? Vai. Posso escolher 2? É porque eu acho que um time ele é feito de ataque e defesa. Na defesa a gente tem tomado muitos gols. Muitos gols. Nós tivemos
muitos gols de bola parada, eu lembro no começo do campeonato, e foi uma coisa que melhorou bastante, né? E agora a gente tomou, acho que 4 gols de cabeça do Flamengo. Então, a gente tem sofrido bastante gols. Eu acho que isso é um erro que tem feito uma diferença, sim, no campeonato. E a segunda é realmente a ansiedade na hora de definir as jogadas. Porque eu lembro de inúmeros jogos aqui, não só aqui como fora, que a gente fez bons jogos, mas com muitas oportunidades ali, uma tomada de decisão errada, muitas vezes no final no último terço ali, chances que provavelmente as equipes não erram contra a gente. Elas não cometem esses erros contra a gente, né? E a gente deixa passar, porque a gente teve jogos aqui que eu acho que a gente chegou ali no final do vestiário, olhou pro cara do outro e falou assim, não é possível que a gente não ganhou. Não é possível, é inacreditável que a gente não ganhou. Um volume absurdo de jogo, grandes oportunidades, né? Pênaltis perdidos. Então, nem mesmo a gente entendia como é que a gente não ganhou esses jogos. Então, vou pontuar esses dois. Muitos gols sofridos, e isso vem da defesa, vem de todos nós líderes da defesa, e muita ansiedade na hora de definir as jogadas que tem nos custado esses pontos aí. Essa tomada de decisão precisa melhorar ali na frente também, né? Como eu disse, um ataque não é só do ataque, porque um ataque começa na defesa, e uma defesa também não é só a defesa, porque a defesa também começa lá no ataque. Então, é um conjunto da obra, né?